A cada ano, no dia 10 de junho, Portugal celebra o seu Dia Nacional. Mas muito longe dos desfiles e dos discursos políticos, existe um mistério litúrgico silencioso acontecendo. Portugal é a única nação do mundo que conserva no seu calendário oficial a festa do seu anjo custódio, ou seja, o anjo da guarda da nação. Enquanto vários países do mundo, como a Espanha, por exemplo, perderam essa tradição ao longo das reformas litúrgicas, Portugal mantém vivo o elo com seu protetor invisível. Esse elo foi restaurado pelo Papa Pio XII em 1952. Desde a época da Batalha de Ourique, com Dom Afonso Henriques, lá no século XII, até os Valados de Fátima, no século XX, o anjo de Portugal não protege apenas fronteiras geográficas. Muito pelo contrário, ele guarda, sobretudo, um tesouro espiritual. Mas o que ele veio trazer a Portugal, na verdade, diz respeito ao mundo inteiro. No ano de 1916, antes que a própria Rainha do Céu tocasse o solo da cova da Iria, o anjo de Portugal, que também se apresentou como o anjo da paz, desceu por 3 vezes. Ele não trouxe ali mensagens políticas ou estratégias humanas. Ele trouxe um método de sobrevivência espiritual para os tempos de escuridão. E ele fez isso ensinando 3 orações profundas, místicas e reparadoras aos 3 pastorinhos. Orações que o mundo moderno praticamente esqueceu, mas que hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar. Essa primeira aparição diz respeito à fé e à adoração. Ela aconteceu na primavera de 1916, num local conhecido como Loca do Cabeço. Ali o anjo apareceu como um jovem resplandecente, mais branco que a neve. Ele não permaneceu de pé. Ele simplesmente ajoelhou-se em terra, curvou a testa até o chão e, num ato de profunda reverência, que deveria nos constranger pela nossa falta de zelo, o anjo fez as crianças repetirem 3 vezes: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nessa primeira lição, nós vemos o anjo nos ensinando que a vida espiritual começa de joelhos. Contra o ateísmo, a indiferença e o orgulho do homem moderno, o anjo nos convida à reparação e a amar por aqueles que não amam. A segunda oração diz respeito ao sacrifício do cotidiano. No verão daquele mesmo ano, junto ao poço no quintal da casa de Lúcia, o anjo aparece de surpresa e traz uma ordem urgente. Ele diz: Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Mas Lúcia questionou o anjo, querendo saber como eles deveriam se sacrificar. E a resposta do anjo ecoa como uma regra de vida para todos nós ainda hoje. O anjo disse: De tudo o que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Com isso, o anjo nos ensina que o sofrimento cotidiano, quando oferecido com amor, torna-se matéria de salvação. E a terceira oração diz respeito ao mistério eucarístico. No outono, acontece então a mais impressionante das aparições do anjo. O anjo traz na mão um cálice sobre o qual está suspensa uma hóstia. Dessa hóstia, as crianças veem caindo algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa então o cálice e a hóstia suspensos no ar e prostra-se por terra
e repete 3 vezes a oração mais profunda de Fátima, dizendo: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E aqui nós podemos ver a essência do ensinamento angélico, ou seja, a centralidade da Eucaristia e a necessidade de consolar o Deus que é horrivelmente ultrajado pela ingratidão dos homens. Mas essa história tão impressionante não termina nas fronteiras de Portugal. Ela atravessa o oceano. E o país que hoje conhecemos como Brasil nasceu com o nome de Ilha de Veracruz e depois se tornou Terra de Santa Cruz. Esse país foi gerado a partir dessa mesma matriz espiritual e debaixo da bandeira da Ordem de Cristo. Podemos dizer que a devoção angélica, que o amor à Eucaristia e também o apelo à reparação que o anjo custódio ensinou ali em Fátima, correm nas veias de todo o mundo lusófono. E o Brasil, como o maior país católico do mundo, carrega em sua identidade espiritual esse mesmo chamado à fidelidade e à oração. Podemos dizer que o anjo da guarda de Portugal abriu o caminho para que a mensagem de Fátima ecoasse com força total nas terras brasileiras, unindo assim os dois povos numa mesma jornada de fé e reparação. No dia 10 de junho, o melhor modo de honrar o anjo de Portugal não é olhando para o passado com certa nostalgia, mas atualizando as suas orações no nosso presente. Que esse mesmo anjo da paz guarde também a nossa fé, proteja as nossas famílias e nos ensine a adorar a Deus com o coração transbordante de amor. É claro que é muito complicado para a mentalidade revolucionária atual conceber a existência de algo para além da matéria. Mas não custa nada lembrar que as nações não são governadas apenas por homens, mas guardadas pelo céu.